Mas, voltando à sua pergunta, o mundo do violão, a princípio, ficou muito curioso de saber que existia mais um Assad no cenário e que era uma mulher. Então, eu comecei a ser chamada pelos teatros e pelos festivais de violão que conheciam os meus irmãos. Ah, entendi. Agora, quando eu cheguei com o meu repertório, desde o começo, eu não comecei a ser comparada com eles, que eu também poderia, se eu estivesse chegando, fazendo o que eles fazem, eu poderia viver à sombra deles, né? Mas eu cheguei fazendo uma coisa inusitada que ninguém estava fazendo, que tinha qualidade e que... Então, a princípio, eu comecei a tocar nos festivais de violão. Mas teve situação, por exemplo, a Guitar Foundation of America, que é na instituição mais importante do violão nos Estados Unidos, eu toquei para eles mais de uma vez. Mas a minha primeira vez, eu lembro, foi um concerto em Miami. Eu nova, estava ainda 94, aí, por aí. Eu lembro que eu sentei fazendo as minhas coisas, em 15 minutos, umas 15 pessoas se levantaram, indignadas, e foram embora. Sério? Porque estavam querendo um recital. E aí vem aquela com cabelo, hoje é grande, imagina 30 anos atrás, aquela mulher que fazendo aquele monte de som, de loucura. E aí eu lembro desse momento que eu vi as pessoas saindo, e, obviamente, na hora eu percebi o motivo, mas eu lembro do pensamento que veio exatamente na sequência, que foi assim: mas você vai tocar para esses que estão saindo ou para os que estão ficando? Perfeito. Tinha o quê? 400 pessoas, estava cheio, 15 saíram. Então, foi um momento decisivo, assim, de que não importa, né? O que eu estou fazendo é o que eu estou fazendo, eu vou encontrar o meu público. E foi assim essa vida toda. Então, festival de violão, ainda faço muitos festivais de violão, que cada vez mais começou a entender que o violão é multiplicador, né? Você pode fazer tanta coisa, você encontra esse instrumento em tantos ambientes diferentes, ele é possível de ser visto e executado de tantas formas diferentes. Então, eles começaram a ficar procurando quem traz um outro ângulo para esse instrumento. E aí eu caí também nas malhas dos festivais de world music, né? Aí, acho que a maioria dos festivais do mundo que eu participei são de world music. E, mais recentemente, os festivais de mulheres, né? Eu participei do Lilith Fair, por exemplo, que foi um festival no final dos anos 90, que rodou nos Estados Unidos. Quem era a chefe era Sarah McLachlan, que ela mesma estava cansada de ser recusada em festivais como Lollapalooza e etc., porque tem um hosting, a maioria de homens, né, de bandas masculinas e tal. Ela falou assim: Ela inventou um festival do tamanho desses mega festivais e viajou por uns 3 anos ou mais pelos Estados Unidos, e eu participei da primeira edição. É mais de um show? Sim, são Não digo assim, 3 dias. Você se apresenta mais de uma vez ao longo do ano nesse festival? Não. É uma data ali, tipo um Lollapalooza. Acontece, tá. Lollapalooza, que foi o Lilith Fair. Só de mulheres. Line-up, mulheres. E eu tenho uma história divertida, que eu toquei, não no palco principal, né, porque lá nessa noite, né, nesse dia que eu participei, estava a Sheryl Crow, a Dixie Chicks, a Sarah McLachlan, e eu tinham 3 palcos, né, ou 4, estava no segundo palco, e logo após a minha participação tinha uma jovem, e nós dividimos o camarim. E o camarim era uma van, né? Então, pequeno. E eu achei muito interessante que ela, toda maquiada, nessa hora que ela quis ir ao banheiro,
que não era ali do lado, tinha que caminhar um pouco, né? Veio um segurança e ela subiu nas costas dele e ele a levou. Falei assim, nossa, que interessante, né? Estou tentando entender. E essa pessoa era Christina Aguilera, que tinha acabado de lançar o I'm a Genie in a Bottle, Baby, Sim, pô, mas ainda não tinha virado hit. Era bem no começo ali, então foi... Eu falei, uau, top. Porque acho que ela veio do negócio de Disney, não foi isso? Ela não veio desses negócios da Disney? Nem eu sei. Veio? Que é tipo assim, coisa para meio criança, né? Acho que ela fez uma transição de cantar para criança para cantar para adulto. Então foi bem aí. É. Que aí ela foi chamada para esse festival da Lilith Fair, que era das mulheres. Então sempre também comecei a circular por esses ambientes de coletivo feminino. Mas então, se você for resumir assim, os seus últimos anos, por exemplo, você está agora fazendo um Sesc por aqui. É um circuito que tem alguns shows, né? Sim. Que é um circuito conhecido por um som mais sofisticado e tudo mais, né? O que acho que tem tudo a ver com o que você faz. Isso é o mais comum que o que a Badi faz em termos de festival, é por esse caminho, ou de vez em quando pinta uns lances de prefeitura muito doida numa cidade, tipo, sei lá, Búzios. Vai contar na prefeitura. Ou acontece? Já acontece, já aconteceu, alguns. Ao ar livre, e chega eu sozinha para fazer. Público mais, assim, mais normal, assim que eu digo. Só que aí, o meu repertório, putz, agora já são 26 discos, né? E todos eles foram discos individualmente, não preocupando com nenhuma temática. Sempre foram músicas que eu estou afim de gravar. Então, já misturei Bjork, já gravei Bjork, U2, Tori Amos... E muitos brasileiros, né, de Milton Nascimento, o próprio Chico Buarque e tal. Gilberto Gil. Zélia. E esses discos sempre foram o que eu estou afim de fazer. A não ser que teve alguns temáticos, tipo Around the World, né, ao redor do mundo, que aí também é um balaio de gato, porque ao redor do mundo tem todos os estilos ali juntos. Então, se eu vou fazer uma coisa com caráter mais popular, é assim que, respondendo ainda a tua pergunta, é um festival de violão, então eu vou selecionar, mesmo que eu não faça música instrumental mais, desde a distonia, que a gente pode conversar mais sobre isso, sempre tem as músicas que tem um solo pelo meio, ou que o violão tem uma presença mais marcante, não é só fazendo um acompanhamento, né? Principalmente arranjos que o Sérgio fez durante a minha vida toda discográfica, que, se tirar a voz, o arranjo é tão foda que sustenta sem nada estar acontecendo. Então, eu privilegio essas músicas, ou as que eu levei o violão para um outro lugar, como o The Be In Between, que eu deito o violão e coloco a baqueta debaixo das cordas, que vira tipo um cotô. Fui uma das primeiras a usar essa técnica assim. Legal. Ou quando eu faço com cachixi. Eu fui uma das primeiras a usar o tampo do violão como percussão. E agora você está com o violão sem tampo, né? Eu te perguntei exatamente isso, né? Eu falei, estou sem violão aqui, elétrico. Tem outro motivo de carregar esse violão aqui, mas... É fácil desmontar, né? Também é fácil para o trânsito dele. Tudo isso. E também o violão acústico para competir tocar no ar livre, ao ar livre com violão acústico o ó do borogodó, né? Então isso aqui facilita a vida, é pequeno, entra em qualquer lugar, ninguém sabe o que eu estou carregando, resolve muito. Mas se eu vou fazer um show ao ar livre, daí eu pego Ai Que Saudade de Você, que todo mundo conhece. Então, tem umas músicas do repertório que todo mundo conhece. Ou alguns compositores, né? Agora essa música é do Lenine. Pronto. Essa aqui é do Chico César. Foi uma música que eu fiz com o Chico. Então, eu uso desses recursos para entrar em qualquer lugar. Então, bastou... Entendi. Mas você se sente mais desafiada ou talvez tenha mais ansiedade para encarar um público mais popular ou um mais erudito?
Boa pergunta, né? Já que eu estou ali no meio do negócio. E aí? Olha, você falou qual que foi o adjetivo que você usou? Um Ansiosa? popular... Não, foi ansiosa? Eu acho que, como eu circulo mais pelo meio disso tudo, eu acho que eu ficaria ansiosa da mesma forma, tanto para o mais popular quanto para o mais erudito, porque eu não faço nenhuma coisa nem outra, eu estou no meio. Mas eu acho que para... Da mesma forma. Até porque a gente não fica mais tão ansioso, mas a gente já aprendeu um pouco a superar. A única vez que eu entro no palco que eu sinto ansiedade é se eu não sei o repertório direito, se eu estou insegura com o repertório. Então, aí tanto faz eu estar, pode ser para o meu público que eu vou ter essa ansiedade, porque Mas eu gosto... Mas quando que você entra assim nessa condição, já que você que é a dona do seu show, assim, eu digo, você vai tocar sozinha. E quando que você entraria despreparada em relação ao repertório? Porque sempre tem um disco novo, que tem uma música nova, que você, enquanto está tocando nas quatro paredes, está tranquilo. Colocou... Não testou ainda no palco. Não testou no palco. Entendi. O palco não tem um amadurecimento de nada fora do palco. O amadurecimento tem que ser ali no palco. Eu falo que o palco é o melhor professor que existe, né? Você volta super humilde do palco, né? Porque aí não é só você, né? Tem o outro, e aí... Mas hoje em dia também acontece, por isso que eu disse que é muito difícil a ansiedade bater dessa forma, assim como no passado. E tem também, não só a explicativa da experiência em si, né? Imagina quantos shows a gente já fez, né? 35 anos de carreira, enfim. Mas foi excursionando com o Larry Coryell e o John Abercrombie que foi um momento assim libertador, porque tinha tudo para ser o contrário, né? Para ser super tenso, que são dois monstros, né, cara? Cara, então, quando eles me chamaram, né, foi a Chesky também. Eu tinha acabado de voltar a morar no Brasil depois da distonia focal.